Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Nós ainda temos, né, hoje finalizando aí dia 16/12, o ano, mas ainda a gente tem aula dia 16 e dia 23. Dia 23 é o último dia letivo do Instituto Federal no ano de 2021. Claro que a ideia é que a gente não fique fazendo aula dia 23, ainda mais que o nosso tema ele tem se esgotado a nível de paciência e questões individuais, mas a gente sabe que essa temática ela tem muita relação com o que a gente está passando, então também cabe a nós fazer essa reflexão e vincular o nosso tópico, né, com o momento atual. Então, como o nosso tópico é o desafio da gestão na atualidade, eu propus aqui uma reflexão que vocês vão acessar alguns materiais e vão estar escrevendo através de 3 questões sobre alguns pontos que já têm um recorte temporal, ou seja, esses materiais, eles já vêm de uma perspectiva do final do ano passado, e é interessante que a gente consegue ver quais eram as expectativas do que iria acontecer, o que realmente está acontecendo, o que foi proposto e o que ainda pode vir a acontecer. Então, acho que o interessante é isso. Antes da gente começar, eu quero mostrar os infográficos de vocês, né? Eu já fiz as avaliações, então as avaliações já estão lá, as notas já estão lá. E a gente tem um material apresentado aqui, salvo engano, esse aqui é da Amanda, né? A Amanda não colocou o nome, então não tem muito como saber também. Esse aqui, salvo engano, é o da Beatriz. A gente tem o do Gilvan, a gente tem o da Keila, do Janderson e da Tassiara. O que eu quero... a nível de apresentação de conteúdo, ficou muito legal. Mas aqui eu faço aquela ressalva que eu já comentei com vocês quando a gente foge do padrão, né? Foi pedido que todos fizessem no formato de infográfico, 800 por 2000. E somente a Amanda, a Beatriz e a Tassiara fizeram nesse formato. Então, por que fica prejudicial? Porque, olha só, olha a diferença do material que a gente vê da Tassiara, que segue um padrão, porque a gente vê do Janderson, que a gente vê o da Keila, né? Então, esse é o problema quando a gente não segue as regras. Os materiais acabam saindo de formas diferentes, e aí se fosse para fazer uma avaliação coletiva, por exemplo, vocês fossem de alguma empresa de publicidade e propaganda ou de algum RH para divulgação, a pessoa responsável por avaliar os materiais já teria uma dificuldade, porque os materiais são diferentes, né? Cada material foi feito num formato diferente, e essa não era a proposta. Mas é só para ficar essa reflexão aí para vocês, por isso que às vezes é bom seguir lá, é bom não, né? Deve ser seguido, justamente para que a gente tenha uma base comparativa, né? Então a gente tem aqui a Amanda, por exemplo, e a Tassiara, que seguiram o formato, e a nível de avaliação do conteúdo, os outros formatos acabam ficando diferentes. Mas não é só esse o ponto, né? Acho que o ponto é avaliar como que vocês se propuseram. Acho que tem umas ideias legais aqui. Eu coloquei lá alguns comentários. E, e a questão é que vocês estão cada vez mais inseridos nesse contexto, né? Quem já está trabalhando sabe como funciona em alguns ambientes. Quem ainda não está tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, essa é a ideia aqui de vocês estarem formulando esses materiais, tá? Passando disso, eu deixei a proposta, então, de dia 16, né, quinta-feira, agora, onde a gente tem um texto jornalístico, um artigo científico e uma nota técnica, tá? A ideia é justamente essa, trabalhar com 3 informativos com formato e conceito diferente. Quando a gente acessa o texto jornalístico, ele trata sobre o desafio dos hospitais, até 40% de recuperados da Covid-19 têm sequelas. E esse é um texto que eu tenho um recorte lá em 15 de novembro de 2020, já faz um ano. Tá? Por que ele é interessante? Vocês vão fazer a leitura e vocês vão entender quais eram as perspectivas, quais eram as expectativas do que poderia acontecer após o fim da pandemia. Fim esse que não chegou a acontecer, né? Então, ainda estamos passando por isso, e aí cabe fazer uma percepção e um comparativo com o que vocês têm visto nos acompanhamentos do noticiário do dia a dia, com as pessoas que vocês conhecem nos ambientes hospitalares, como está essa questão, tá? Mas vale a reflexão,
porque esses recortes eles são interessantes justamente por isso, para a gente ver o que se esperava que poderia acontecer, com o que realmente aconteceu, né? E quais eram as expectativas à época. E quando eu falo em época, parece que a gente está falando de muito tempo, né? Mas a gente está falando de 1 ano atrás. Então é interessante fazer essa avaliação. Então tem um texto jornalístico aqui, vocês vão fazer a leitura, é um texto pequeno e vão responder a questão que eu já vou abrir lá depois. Aí a gente tem um artigo científico que trata, esse artigo é bem interessante, que ele também faz um recorte, né, na época que ele foi publicado, sobre o crescimento dos leitos de UTI no país durante a pandemia. Tá? Ele tem um recorte temporal ali na época da sua publicação, que foi ali entre maio e junho, e o método utilizou uma data anterior. Mas o que é interessante aqui? É verificar as diferenças entre público e privado, nessa disposição de leitos de UTI, e a questão regional também. Né? A gente vai ver que existe diferenças significativas e é preciso fazer um questionamento a nível de gestão pública, né, se for no ambiente público, e a nível de gestão privada, por que um país, né, com condições continentais, ele distribui não uniformemente a questão de saúde para toda a sua população? O que esse poder local, esse poder regional pode influenciar na hora das decisões? Quem acompanha o noticiário político sabe do que eu estou falando, né? A distribuição de recursos, entre outras questões, está muito vinculado à participação política. Então, a gente tem, além do problema de saúde, uma das proposições, uma das hipóteses, essa ideia da distribuição de recursos através única e exclusivamente do apelo político. Não é só essa abordagem do texto, né? Então ele é um artigo interessante justamente porque ele também faz um recorte, né? Ele mostra aqui as questões de proporções de leito para a população de acordo com a população, né? Ele faz aí um indicador. Então ele é bem interessante nesse sentido e eu espero que ele demonstre para vocês algumas preocupações que possam aparecer aí e também caracterizar a diferença entre o público e o privado, tá? Que também fica bem evidente aqui. Bom, para além disso, então, pessoal, eu deixei também uma nota técnica. Essa nota técnica ela é bem interessante. Na época que eu a li pela primeira vez, ela foi um documento elaborado com a participação da Fundação Oswaldo Cruz, da PUC do Rio de Janeiro, do Instituto Militar de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de uma universidade estrangeira, né, a Northern Kentucky University. E por ser uma nota técnica, ela traz toda a contextualização do evento, ela traz as medidas de intervenção que deveriam ser tomadas de acordo com cada cenário, as áreas prioritárias de atuação. Então, ele faz todo um apanhado de orientações que deveriam ou devem ser seguidas para casos de emergências em saúde pública. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque é interessante a gente entender que a partir do momento que a gente passa por algum problema de saúde sanitária, né, um problema de emergência pública de saúde, existem instituições sérias e comprometidas que mostram um caminho que pode ser adotado na busca por melhoria desse processo de prevenção, né? Então, tem aqui bem caracterizado as etapas de planejamento. Então, como a gente vai falar de planejamento depois também, é interessante que vocês vejam a diferença de um texto que faz uma análise para um texto que se propõe a prevenir, né? Um texto que se propõe a fazer intervenções. Então, tem essas diferenças aqui dentro da nota técnica e se as medidas não foram tomadas, né, pelos governantes em todas as esferas, ou se foram tomadas, eles tinham como base vários elementos para tomar essas decisões, e aqui é só um exemplo de um elemento que poderia ter sido adotado. Até porque vale lembrar que, se tratando da pandemia atual em si, a gente já tinha um exemplo externo do que fazer e do que não fazer, tá? Gente, eu sei que é um momento que está todo mundo já muito cansado de falar de pandemia, né? Mas deu que a vida nos trouxesse para esse momento dentro de um curso que explora os elementos da área da saúde, né? Então não tem como a gente fugir muito disso. Então, cabe a vocês analisarem isso e ficarem cientes que as ações críticas de preparação, prontidão e resposta à pandemia estavam disponíveis para todos os nossos representantes, tanto público quanto privado, tá? Aqui estou falando na esfera pública, mas poderia ser na privada também. E essas informações estavam disponíveis para que todos tomassem as melhores decisões possíveis. Não estou aqui colocando nenhum posicionamento, não é a ideia. A ideia é que vocês leiam
e tirem as conclusões de vocês, tá bom? Então, nota técnica, artigo jornalístico, texto jornalístico, desculpa, e um artigo científico que abordam o tema dos desafios da área da saúde na atualidade, tá? Fechou isso aqui, eu deixei 3 questões, uma para cada texto, tá? São questões a nível de reflexão e eu quero mais é ver a escrita de vocês aqui. E vou mostrar aqui rapidinho, para que vocês possam estar escrevendo aqui e deixando esse posicionamento de vocês até o final do ano, tá? Então, com base no artigo que trata sobre o crescimento de leitos de UTI no Brasil, qual a perspectiva que o mesmo apresenta? Então, vocês vão ler o artigo científico ali que trata sobre esse crescimento e vão fazer um comentário, né? Vão dissertar ali sobre as questões que chamaram a atenção de vocês, se existem diferenças regionais, se existem diferenças de leitos, tanto públicos quanto privados, só por ser público e privado, ou se por ser público e privado e por região também acontece isso. Vamos colocar esse posicionamento aí. A segunda questão. Em uma nota técnica que sugere a adoção de medidas de preparação, prontidão e respostas ao Covid, as entidades responsáveis pela elaboração do documento utilizam ferramentas de gestão para auxiliar nas medidas que serão adotadas. Quais ferramentas de gestão você consegue identificar no documento? Essa questão é interessante, tá, pessoal? Porque a gente passa 3 anos num curso de gestão e a gente fala de ferramentas, e quando tem um documento assim, ele se baseia e ele utiliza algumas ferramentas da área da administração. Quais as ferramentas administrativas de gestão vocês conseguem identificar nessa nota técnica? Tá? Acho que é interessante vocês fazerem essa percepção e verificar quais ferramentas são utilizadas no documento e colocar isso dentro da questão. E, por fim, não menos importante, o texto jornalístico expõe alguns desafios atuais que a rede hospitalar, de uma forma geral, está enfrentando. Com base no texto e na perspectiva da gestão estratégica, quais os principais desafios atuais que uma unidade de gestão em saúde enfrenta e poderá enfrentar ainda mais. Aqui a gente pode fazer um recorte atual, tá? Aí entre 16/12 até o final do ano. Nesse momento, comparado com o que está escrito no artigo, quais são os desafios que a área da saúde tem enfrentado, né? Quais são os possíveis desafios futuros a curto, médio e longo prazo? A gente tem a Omicron aí, talvez uma variante com um nível de infecciosidade muito acima das demais. A gente tem a possibilidade de novas variantes não atingidas pelo ciclo vacinal. A gente tem a possibilidade do que o próprio texto trata, né? Dos efeitos da pandemia que ainda se mantêm e continuarão acontecendo. E vocês podem trazer outros pontos também não citados, né? Como a gente está falando de gestão, quais são os efeitos econômicos disso? A gente está vendo na pele, questão inflacionária. Quais são as questões políticas disso? A gente está vendo na pele. Quais são as questões ambientais também, né? A gente está vendo na pele. Então, se proponham aqui a escrever sobre isso e eu tenho interesse de saber o pensamento de vocês, até porque tem alunos dessa turma que escrevem muito bem e são bons em colocar as ideias no papel também. Beleza, gente? Essas 3 questões mais os textos são a atividade do dia 16. Eu acho que dá para fazer uma reflexão bacana aqui. Aí, como vai acontecer? Dia 23 eu não vou pedir nenhuma atividade, tá? Eu vou deixar um material de leitura para as férias aí sobre planejamento empresarial hospitalar. Aí, no dia 3/2, no nosso retorno, a gente faz uma aula síncrona, conversando sobre esses temas e desafios de gestão hospitalar na atualidade, mais planejamento empresarial hospitalar. E no dia 10, a nossa última avaliação, eu proponho, né, a avaliação no próprio dia 3, e aí vocês têm o prazo aí do dia 10 ou até o final de semana para estar entregando essa última avaliação. A última avaliação vai ser a elaboração de um plano de aula, né, como se vocês fossem dar uma aula. Então, eu explico melhor ali no começo de fevereiro. Tá bom, gente? Até aqui, né, apesar de ser uma turma muito pequena, eu quero agradecer a participação, a presença, ao respeito de todos, né, pelo bom convívio que a gente tem. Os alunos que estão nessa turma aqui, eu acho que eram de turmas diferentes, né, a Beatriz eu não conhecia, mas a Keila é de outra turma, a Tassiara é de outra turma, o Gilvan de outra turma, e a Amanda também. Então, agradeço aí a disponibilidade de vocês, a participação de vocês, né? Pode ser uma disciplina assim que, apesar de ser por tópicos, a gente abordou bastante coisa diferente. Acho que essa é a intenção de quem criou o modelo para essa unidade. E a gente vai continuar aí, falta pouco, né, pessoal? Você já tem 3 avaliações aí. Lembre-se de fazer essas atividades participativas. Tem gente que está com uma quantidade menor do que o mínimo de 75%.
Então, façam essas atividades e ainda a gente tem mais uma avaliação, tá? Vou levar com consideração e carinho os alunos que participaram dos cursos externos, vou levar em consideração os alunos que fizeram todas as atividades participativas na hora de fechamento da unidade também, tá bom? Desejo um bom final de semana, se a gente não conversar mais, desejo um excelente final de ano, e excelente final de ano para mim no momento, é muita saúde para todo mundo, que a gente possa superar essa questão e que a gente possa que eu possa conhecer vocês pessoalmente, né? Até os que vão estar se formando, a gente possa combinar aí um dia de se conhecer, ou vocês forem fazer uma visita lá no IFSC, tenho certeza que faz uma diferença, né? Conhecer alguns alunos, eu conheci poucos alunos desde o meu retorno do afastamento, conheci mais num projeto de extensão que eu fiz ali com o pessoal, então foram as 3 alunas que eu acabei conhecendo. Mas é isso, vamos fazer essas últimas leituras, eu sei que está todo mundo fazendo TCC também, vamos em frente, a gente vai conversando, até mais.